Unidade 2 – Serviços Públicos. Capítulo 4 – Educação. Na primeira parte do livro, busquei construir junto a você a base do ultraparlamentarismo como conceito para a política. Em cada um dos 3 capítulos, expus os problemas da atual situação, o funcionamento do sistema eleitoral hoje e como, por dentro do sistema, podemos construir um modelo melhor. Na segunda parte, detalharemos os impactos desse modelo na oferta de serviços públicos, nomeadamente educação, saúde e assistência social. Assim como fizemos na primeira parte do livro, vamos dividir essa parte em 2 etapas. A primeira etapa, em que vamos definir princípios e as nossas hipóteses, e uma segunda etapa, em que avaliamos os resultados dessas hipóteses. Na segunda etapa, chamada de positivação, vamos simular os efeitos dessas hipóteses e vamos chegar às consequências. Então, antes de prosseguirmos à positivação do modelo, precisamos definir princípios básicos. Esses fundamentos são norteadores do que queremos alcançar na efetivação do serviço público e são distintos para cada um dos serviços. Para a educação, arbitrariamente, vamos definir os 4 princípios: universalidade, liberdade, maleabilidade e unicidade. Quando dizemos que o sistema deveria ser universal, buscamos garantir que todos tenham acesso ao serviço independente de renda. Quanto à liberdade, definimos que um bom sistema educacional é aquele em que as famílias possam escolher que tipo de educação os filhos terão acesso. Dessa forma, não apenas buscamos alocar todos os estudantes, mas disponibilizar o tipo de ensino adequado a cada um. Em maleabilidade, damos ao nosso sistema hipotético a capacidade de se adaptar à demanda de ensino da massa de estudante. Portanto, um sistema desejável precisa não somente estar disponível a todos e atender a cada um, mas também ser capaz de se esticar e cumprir ao número de estudantes em cada uma das cidades do país. Por fim, planejamos o modelo de forma que ele consiga valer a todas as cidades e estados por tempo indeterminado. Em outras palavras, o modelo de ensino é construído visando o longo prazo e com um único sistema que valha a todo o país. Como já vimos na primeira parte do livro, a efetivação dos serviços se dá de forma mais eficiente quando o governo o garante de forma indireta, isto é, o governo mantém o processo em funcionamento sem ser dono ou gestor das escolas. Dentro dessa perspectiva, devemos então explicitar as formas de garantir um serviço de educação sem o governo administrar de fato o sistema escolar. A título de argumentação, vamos explorar 3 formas de administração indireta da educação: escola comunitária, empréstimo subsidiado e a bolsa pública de ensino. Importante frisar que esses sistemas podem ser usados de forma complementar ao ensino estatal, em que o governo é administrador direto das instituições de ensino. Além disso, a garantia pode se dar atuando de forma individual, em que o Estado avalie de estudante a estudante o acesso ao benefício, como é o caso do Vale Educação e do empréstimo subsidiado, ou de forma geral, em que o governo atua unicamente com as instituições de ensino, como no caso das escolas comunitárias. Em alguns países, como a Irlanda e a Bélgica, vão além na defesa da garantia de escolha à família e resguardam esse direito na Constituição desses países. Na Irlanda, no artigo 42 da Constituição, resguarda o direito de que os pais são livres para educar seus filhos em suas casas, em escolas privadas ou em escolas reconhecidas pelo Estado. A Carta Maior vai além e explicita que o Estado não pode obrigar os pais a matricularem os filhos em uma escola, estatais ou não, que vá contra os valores e preferências deles, e finaliza reconhecendo que exige que todos tenham condição de acesso ao ensino e que o governo tem o papel de garantir os valores necessários para esse acesso. Seguindo a mesma ideia, a Constituição da Bélgica, no artigo 24, determina que a educação é gratuita, neutra no sentido de que respeita as visões religiosas, filosóficas e políticas dos pais e dos alunos,
e os pais têm liberdade na escolha da educação dos filhos. Cabe ao Estado garantir o acesso a uma educação religiosa e à educação não denominacional. Os 3 modelos de acesso. O primeiro modelo de garantia do acesso à educação de forma indireta hoje funciona em países como Suécia, Portugal e Chile. No Vale Educação, o governo avalia a situação financeira de cada família e, para alunos de baixa renda, repassa recursos a uma escola privada escolhida pelos pais. Ao contrário do que alguns imaginam, o Vale Educação normalmente não é uma quantia em dinheiro depositada na conta das famílias, mas um acordo entre o governo e as instituições de ensino. Como o Vale Educação é o programa de acesso mais difundido, é comum que os condicionantes, que variam de país para país. Esses condicionantes são pequenas diferenças nas leis de cada país que determinam quem tem ou não acesso ao programa, qual o valor que o estudante tem acesso e exigências que as escolas devem seguir. Vamos conhecer um pouco sobre esses condicionantes. A forma mais simples de condicionante se refere à abrangência do programa podendo ter amplitude geral, que é quando todos os alunos têm acesso ao benefício, ou pontual, quando o benefício se restringe aos estudantes em situação socioeconômica desfavorável ou para alunos portadores de necessidades especiais. Os condicionantes também determinam o valor do benefício. Em alguns países em que o ensino estatal é forte, o vale pode cobrir o valor de qualquer mensalidade de escola privada. Em outros países, o valor pode ser parcial. Em países com tradição de acesso desigual ao ensino, os valores podem ser maiores quando são destinados a famílias de baixa renda, buscando compensar a desigualdade e garantir a todos o acesso às mesmas escolas. Por fim, temos condicionantes que se referem à própria organização da escola. Os vales podem exigir contrapartidas como determinado limite de alunos por sala, proibição de recusar um aluno por motivos que não estejam relacionados ao desempenho acadêmico e a participação em exames nacionais para o acompanhamento de qualidade. De todos os programas de acesso ao ensino, o Vale Educação é o mais difundido, e veremos os casos práticos e regulamentações ideais mais adiante. O custo do sistema de Vale Educação pode ser alto para países de menor desenvolvimento ou em situação de crise. Nesse caso, os países com restrições financeiras optaram por um modelo mais enxuto de financiamento do sistema educacional, o crédito educativo. Dentro desse programa de acesso, o aluno parcela o valor da mensalidade da instituição de ensino ao longo de período que pode chegar a 10 anos, enquanto o governo cobre todo ou uma parte dos custos de mensalidade desse aluno com a instituição de ensino. O crédito educativo funciona como um empréstimo subsidiado, muitas vezes com juros menores do que a inflação, diminuindo muito o peso do custo de estudar em uma universidade. O grande diferencial do crédito educativo são os custos. Como o governo empresta um montante à família depois do fim do ciclo escolar, as famílias começam a repagar o valor do empréstimo mais um juro subsidiado, muitas vezes igual ou menor do que a inflação. Com o pagamento do empréstimo, é como que a família pagasse o valor que vai ser utilizado para os próximos beneficiários. Dessa forma, o custo do crédito educativo é muito baixo e os benefícios são consideráveis. É com o crédito educativo que o Chile consegue financiar um sistema de educação público gastando somente 5,42% do PIB. Se quiséssemos equacionar os custos de crédito educativo, a nossa fórmula seria M1 mais juros igual a MN mais 1, menos empréstimos não pagos mais valor investido para manter o programa estável. Ou, em expressão textual, montante da primeira família mais juros tem que se igualar ao montante da família seguinte, menos os empréstimos não pagos. O governo investiria para igualar os dois lados. Também parte-se do princípio de que os juros, nesse caso, são maiores ou iguais à inflação. No outro extremo, temos os modelos em que o governo avalia o acesso de forma geral. Dentro do sistema de escola comunitária, o governo financia todos os custos de uma escola privada em troca da instituição se tornar gratuita e aberta a todos os estudantes. No caso do Chile, o sistema educacional tem escolas públicas
privadas com subsídios e privadas sem subsídios. O governo paga a cada escola pública ou privada um valor único de subsídios, SSU, dependendo do número de estudantes matriculados. Garantia da escolha pelo mundo. Conhecendo esses três principais programas de acesso à educação, Vale Educação, empréstimo subsidiado e escola comunitária, podemos levantar quais são os países que aplicam de alguma forma cada um desses programas e como fazem. Em levantamento da EdChoice, com base nos relatórios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, dos 53 países participantes, 25 tinham programa de voucher ou crédito de isenção tributária para acesso ao ensino privado. Ainda entre os países mais desenvolvidos, dos 20 países com melhor resultados, no Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, 9 implementam esses programas. A presença dos programas de acesso ao ensino privado e a divisão dos mais bem colocados no ranking de educação são indicativos de que é possível construir um bom sistema educacional com base no ensino privado, mas que o caminho para a construção desse sistema pode ser feito tanto pelo setor privado quanto pelo ensino estatal. Entre países desenvolvidos, temos modelos de Vale Educação em países como Bélgica, Holanda, Estônia, Dinamarca, Chile e Suécia, Portugal e Hong Kong. No caso de países em desenvolvimento, temos exemplos na Colômbia, Índia, Paquistão e Costa do Marfim. Distribuição dos modelos pelo mundo. Vale Educação. Bélgica, Hong Kong, Países Baixos, Colômbia, Estônia, Índia, Dinamarca, Paquistão, Chile, Costa do Marfim, Suécia, Estados Unidos e Portugal. Empréstimo subsidiado. Brasil e Chile. Escola comunitária. Irlanda, Bélgica, Estados Unidos e Chile. De todos os países citados acima, desenvolvidos ou não, o país com maior diversidade de programas em execução, sem dúvida, são os Estados Unidos. Dos 50 estados americanos, 14 estados e o Distrito de Colômbia usam School Voucher. São eles: Arizona, Arkansas, Flórida, Geórgia, Indiana, Louisiana, Maine, Mississippi, Carolina do Norte, Ohio, Oklahoma, Utah, Vermont, Wisconsin. Nesses estados, 4 usam vouchers para garantir o acesso de pessoas de baixa renda às escolas: Wisconsin, Ohio, Louisiana e Indiana. 6 para garantir acesso de pessoas com deficiência ao ensino privado: Flórida, Ohio, Utah, Geórgia, Louisiana e Oklahoma. 8 com bolsas de isenção tributária: Arizona, Flórida, Pensilvânia na Rhode Island, Iowa, Geórgia, Indiana e Oklahoma. E 1 com sistema de conta-poupança educacional: Arizona. As escolas comunitárias Charter Schools, por sua vez, estão presentes em quase todos os estados americanos, 40, e somente 7 não têm legislação específica que regulamente o programa: Kentucky, Montana, Nebraska, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Vermont e Virgínia Ocidental. E o Brasil? Em contraposição aos países que detalhamos acima, temos o sistema educacional brasileiro, largamente baseado no ensino público, com permissão para o setor privado atuar de forma complementar. Vamos ver como esse tema é exposto na Constituição. Primeiro, no artigo 6º, a educação é definida como um direito social, e no 7º, como um direito, entre aspas, dos trabalhadores urbanos e rurais. Na divisão das responsabilidades, a Carta Maior define no artigo 22 que cabe à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. A União atua junto aos estados e municípios, deve legislar, artigo 24, e proporcionar os meios de acesso à educação, artigo 23. Aos municípios compete, em parceria com a União e os estados, manter o ensino infantil e fundamental, artigo 36º. Indo mais adiante, vemos que o capítulo 3 é dedicado à educação, cultura e desporto,
No artigo 205, define que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. No artigo 206, define princípios básicos. E o 208 define que o Estado deve garantir o acesso à educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade, e educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. No artigo 209, garante o papel da iniciativa privada. No artigo 2011, esquematiza como a educação estatal vai ser dividida. Os municípios garantiriam o ensino fundamental e na educação infantil, aos estados ensino fundamental e médio, e ao governo federal ficaria a responsabilidade do ensino superior. O artigo 213 garante que os recursos públicos podem ser destinados a escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas, contando que não tenham fins lucrativos. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, determina que a União vai gastar até 18% das receitas dos impostos e os estados e municípios gastariam até 25% das receitas na educação, artigo 69. No artigo 70, a LDB define que o governo pode usar esses recursos para conceder bolsas de estudos para escolas públicas ou privadas. Os programas para garantir acesso ao ensino privado a todos têm base legal e já estão aqui. O ProUni e o Pronatec seguem exatamente o modelo do Vale Educação e o FIES, o modelo de empréstimo subsidiado. Ambos foram implantados de forma complementar à rede administrada pelo Estado e, por enquanto, ainda estão restritos ao ensino superior. Na ponta do lápis. Depois de toda essa base, indo dos princípios gerais, conhecendo os 3 modelos de acesso à educação e como eles são aplicados em outros países, e conhecendo a posição do Brasil, podemos finalmente definir como o ultraparlamentarismo se posiciona nesse quebra-cabeça. Para solucionar esse problema, temos que mais uma vez retornar ao empolgante tema das contas públicas, dessa vez focado exclusivamente ao fluxo de recursos na educação. Uma das principais críticas seria que não temos recursos para implantar um sistema de ensino universal pela rede privada. Para solucionar essa questão, temos que determinar se temos espaço no orçamento para manter um sistema indireto de garantia do acesso ao ensino. Podemos chegar nesse número de 2 formas. Uma primeira seria por cima, conhecendo o valor total do orçamento do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e dividir pelo número de estudantes da rede pública e descontar o custo de gerenciamento do sistema. A segunda forma seria de baixo, conhecendo o valor médio gasto por estudante da rede pública, valor médio das mensalidades do setor privado, o custo de gerenciamento do governo e a margem de lucro das instituições de ensino privadas, e podemos verificar se os 2 primeiros valores e os 2 valores finais são próximos. Vamos tentar primeiro a abordagem de cima para baixo. O valor que o Brasil investiu em educação em 2019, 5,08% do PIB, ou 304 bilhões, é o resultado de uma trajetória de crescimento dos investimentos na área. Há 10 anos atrás, o Brasil investia em torno de 5% do PIB em educação e um investimento próximo de R$ 3,5 mil por ano por estudante da educação básica e R$ 4,5 mil por estudante do ensino médio profissionalizante. Um relatório da OCDE de 2012 afirma que o gasto por estudante no ensino fundamental e médio é por volta de $2.235 por ano. Agora precisamos determinar a taxa de câmbio. Nesse caso, podemos ou usar o valor da época ou determinar um câmbio de equilíbrio. Em valores da época, temos R$ 2,30 em 2012. Dessa forma, teríamos o valor de R$ 5.140,50 em reais por ano, ou R$ 428,37 por mês. Outra forma de determinarmos o câmbio seria definindo um câmbio de equilíbrio. Temos várias formas para tentar calcular o valor do câmbio de equilíbrio. Eu vou expor uma que considero mais apropriada para a situação. Nos primeiros anos de criação do real, existia uma paridade de 1:1 com o dólar americano até o 11 de janeiro de 1999. Se dividirmos a inflação acumulada do Brasil de 11 de janeiro de 1999
pela inflação acumulada nos Estados Unidos nesse mesmo período, chegaríamos próximo de um câmbio de equilíbrio. A inflação acumulada no Brasil de janeiro de 1999 até janeiro de 2019 foi de 377,12%, enquanto nos Estados Unidos a inflação no mesmo período foi de 53,5%. Dividindo os dois valores, temos um câmbio de R$ 3,10 para um dólar. O gasto por estudante do ensino fundamental e médio, segundo a OCDE de 2012, de R$ 2.235 valeria em torno de R$ 6.928,50 por ano, ou R$ 577,38 por mês. Lembrando ainda que o valor investido por aluno cresceu muito de 2012 para 2019. Agora vamos para o segundo passo, determinar o valor das mensalidades no Brasil. Esses valores podem variar drasticamente de escola para escola e de região para região. Outro ponto é que, como poucas escolas divulgam os valores da mensalidade, o que dificulta ainda mais o nosso cálculo, um relatório apontava que a mensalidade média em Natal para sexto e nono ano do ensino fundamental, em 2019, estava em R$ 857,26. Para o ensino superior, é ainda mais fácil saber se temos condições de garantir o direito de escolha entre estudar em uma universidade pública ou receber um subsídio para estudar em uma universidade privada. Temos dois casos do Rio de Janeiro. Um é um dado antigo, de 2005, que coloca o custo em R$ 22.500 por ano. Em valores de 2019, o valor seria de R$ 48.100. O segundo caso é de um artigo do jornal de 2018, que colocava o custo médio de 2016 em R$ 70 mil por ano ou R$ 5.830 mil por mês. Não é surpresa que temos muito mais recursos da educação sendo aplicados no ensino superior. Isso é um fato antigo e um tema que deve ser debatido no futuro. Nessa conta, já conseguimos perceber que existem sim recursos públicos para buscar alternativas no mercado. Soma-se a isso a carga de impostos do ensino privado, que vai das mensalidades até o material escolar, onde os impostos variam de 30% até 40%. Além das experiências do FIES e ProUni, Pronatec no ensino superior, nós também temos algumas experiências positivas de parceria público-privada no ensino fundamental e médio. Em Salvador existe o Pé na Escola, que com custo de 30 milhões pretende garantir o acesso a 10 mil vagas. Na primeira parte do livro, esboçamos superficialmente uma equação nacional que equilibra a arrecadação de impostos com os gastos de governo. Agora podemos acrescentar a educação e os valores reais do orçamento brasileiro. Quarta equação, levando em conta gastos sociais do governo como saúde, educação e previdência. Arrecadação igual a gastos mais superávit orçamentário. Gastos igual à estrutura do Estado, mais saúde, mais educação, mais previdência. Pouco a pouco, desenvolvemos a equação representativa das transferências de recursos e um governo de atuação indireta. Conclusão. Concluindo essa passagem em cada um dos programas de acesso à educação, é preciso ficar claro que não existe uma única forma de resolver o problema. A grande maioria, as experiências de bolsa pública foram positivas. Em exemplos como nos Estados Unidos, Países Baixos e Irlanda, também é importante que tenhamos uma visão moderada e lembremos-nos dos casos de piora do desempenho dos alunos, como na Suécia, onde os resultados no PISA caíram depois de 10 anos das reformas. Nesse caso, as escolas que os alunos frequentavam eram as responsáveis por aplicar o exame nos próprios alunos, o que levava a resultados melhores do que a nota real. Ainda assim, mesmo no caso da Suécia, os municípios sem escolas privadas tinham resultado pior do que os municípios com o setor de ensino competitivo. Nosso objetivo nessa digressão é mostrar que o governo deveria se focar menos em ser dono e mais em garantir o acesso de todos a uma educação de qualidade. Se olharmos a tabela de países no topo do ranking de educação, vamos ver que temos casos de países com sistema majoritariamente estatal, majoritariamente privado e países com sistema misto. Primeiro lugar, Austrália, com 0,939 pontos no ranking.
usando o modelo misto com programas de acesso privado. Em segundo lugar, Dinamarca, com 0,923 no ranking, modelo majoritariamente estatal. Em terceiro lugar, Nova Zelândia, com 0,917 no ranking, usando o modelo majoritariamente estatal. Quarto lugar, a Noruega, com 0,916 no ranking, usando o modelo majoritariamente estatal. Em quinto lugar, a Alemanha, com 0,914, usando o modelo majoritariamente estatal. Em sexto lugar, a Irlanda, com 0,910, majoritariamente privado. Em sétimo lugar, a Islândia, com 0,906, usando um modelo majoritariamente estatal. Em oitavo lugar, Estados Unidos, com 0,900, usando os modelos majoritariamente estatal com programas de acesso privado. Em nono lugar, Países Baixos, com 0,897 no ranking, usando um modelo majoritariamente privado. Em décimo lugar, o Reino Unido, com 0,896, usando um modelo majoritariamente estatal. Retomando ao tema do ultraparlamentarismo a fim de conclusão, em um modelo de atuação indireta do governo, nosso interesse é de garantir os princípios estabelecidos no início desse capítulo. Relembrando, eles são universalidade, liberdade, maleabilidade e unicidade. Apesar da esmagadora maioria dos casos apontar que a escola comunitária, a bolsa pública de educação e empréstimos subsidiados são formas eficazes de garantir o acesso de todos a uma educação de qualidade, esses valiosos programas não são garantia por si só do sucesso de um sistema educacional. A efetividade dos programas deve garantir pelo governo, através da fiscalização das instituições de ensino, acompanhamento do desempenho pelas provas nacionais, pela garantia das condições ideais de sala de aula, relação professor-aluno, proibição de métodos discriminatórios de seleção de estudantes, igualdade do valor de bolsa entre estudantes de escolas estatais e privadas, bolsas maiores para estudantes de famílias com menor renda, possivelmente um controle brando dos valores de mensalidade, estímulo para a entrada de novas instituições privadas sem fins lucrativos e acompanhamento e quebra de possíveis monopólios regionais ou nacionais. Dessa forma, se torna evidente que o Estado reforça o seu papel de garantir a todas as famílias, independente de renda, acesso à educação de qualidade enquanto preserva sua função de regulador. Como elaboramos anteriormente com o voto ranqueado, o eleitor institui um sistema que premia partidos e parlamentares que elaboram e votam nos projetos que decisivamente irão construir o melhor sistema educacional, enquanto o executivo, por sua vez, cumpre as tarefas essenciais delegadas a ele e a operacionalização das transferências de recursos. A redução de funções permite que o governo se dedique integralmente àquilo que só ele pode cumprir, enquanto regula os demais setores com base em indicadores objetivos. No capítulo seguinte, detalharemos os sistemas de saúde. Ainda que o capítulo siga a mesma abordagem do atual, fique atento, pois o tema tratará de questões da sua vida ou morte.